Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi para o 61991192421, Irmão Alex, beleza? Pessoal, hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui no dicionário bíblico. Tem uma palavra interessante, a palavra Sheol, né? Então nós vamos dar uma olhada aqui. Traz muitas informações sobre essa palavra, né? Que é uma palavra assim muito importante a gente conhecer ela, principalmente os amantes aí que gostam de conhecer a história, né, da literatura bíblica, tanto a Bíblia hebraica, né, que nós conhecemos como Antigo Testamento, quanto a do Novo Testamento. Beleza? Então, nós vamos dividir esse vídeo em 3 vídeos, né? 3 áudios, e aí esse vai ser o parte 1, né? Sheol, parte 1. Beleza? Vamos lá então, para a gente não perder tempo. Sheol, no hebraico aqui tem a escrita aqui, né? Sheol, etimologia incerta, representada no grego por Hades, o nome do mundo inferior da mitologia grega. Sheol é o mundo inferior como a morada dos mortos. Você vai ouvir, de fato, algumas passagens na Bíblia hebraica, né, no Antigo Testamento, que está escrito lá, morada dos mortos, que no caso foi traduzido, né? Então no caso seria Sheol no hebraico. O pensamento do Antigo Oriente Médio concebia o mundo estruturado em 3 níveis: os céus, a terra e o mundo subterrâneo. O mundo subterrâneo consiste do oceano subterrâneo, abaixo do qual está o Sheol, a habitação dos mortos. O quadro não é inteiramente coerente, pois o Sheol é frequentemente mencionado paralelo à fossa, à sepultura, quando a terra é aberta para o sepultamento do morto. A sepultura é uma entrada para o Sheol. Aqui trataremos apenas da concepção do Sheol como lugar. A concepção veterotestamentária da morte é tratada sobre outros aspectos, não vai tratar, né? Então, somente com relação à concepção de lugar. Em numerosas passagens, Sheol significa só a morte ou a sepultura. E descer ao Sheol equivale a morrer. De alguém que teve uma morte natural, se diz que desceu ao Sheol em paz, né? Que tem passagens aqui em 1 Reis, capítulo 2, versos 6 ao 9, e Jó, capítulo 21, verso 13. E alguém cujos últimos anos foram amargurados pela dor, desce ao Sheol com tristeza. No caso, aquela pessoa que, né, estava com tristeza no coração, aí morreu, né, com tristeza, né, desceu ao Sheol com tristeza. E aqui tem as passagens na Bíblia hebraica que relatam. Gênesis capítulo 37, verso 35, Gênesis 42, 38, Gênesis 49, capítulo 49, verso do 29 ao 31. É bom você dar uma olhadinha nessas referências, que dá um fortalecimento, né, aqui no pensamento. O Sheol é mencionado com a morte e a sepultura como o fim último do homem. Salmo
capítulo 55, verso 16. Ninguém pode livrar-se do poder do Sheol. Salmo capítulo 89, verso 49. Quem desce ao Sheol não volta. Isso aqui é interessante, pessoal. Uma pessoa que desce ao Sheol, um exemplo, uma pessoa que morre, ela não volta, né? E você vê aí que nós temos no nosso meio, né, pessoas que, em algumas religiões, que os mortos voltam, né, que a pessoa encarna ali e fala com um ente querido que já morreu. Isso aí, historicamente, né, não tem como acontecer. Pode ser outras coisas. Eu tenho o meu pensamento com relação a isso. Só que eu não vou falar aqui, até com respeito às pessoas que acreditam nessas doutrinas aí, né, nessas teorias. A passagem que fala é Jó, capítulo 7, verso 9, né, que uma pessoa que desce ao Sheol não pode voltar. Continuando, o Sheol é um fosso, um lugar de trevas, vermes e pó. Essas coisas parecem representar o túmulo, né? Então, uma pessoa quando morre, de fato, ela vai, qualquer animal que morre, tanto irracional como o homem, os vermes vão comendo, isso faz parte, está no nosso corpo e vai ficar somente os ossos. João capítulo 17, verso 13 e 16. Quando Datã e os que se rebelaram contra Moisés foram engolidos por um terremoto, se diz que desceram vivos ao Sheol, uma morte particularmente horrível, né, que se encontra em Números, capítulo 16, verso do 30 ao 33. Pois vem rapidamente, sem qualquer enfermidade preliminar, que é em si uma aproximação da morte e do Sheol. Assim, os ímpios estão à espreita de sua vítima, como o Sheol a engole viva. Provérbios capítulo 1, verso 12. A concepção de Sheol como lugar de trevas e pó é um lugar comum no antigo Oriente Médio e é paralelo à versão arcádica do mito da descida de Iatá ao mundo inferior, que está em Anep 107 ao 109. O mundo inferior é descrito como a casa escura, a morada de Iacalá, a terra de onde não há retorno, do qual não há caminho para a volta, onde os que entram são privados de luz, onde o pó é a sua comida e a lama a sua alimentação, onde eles não veem a luz, onde sobre o ferrolho e a porta se espalha pó. Isso, como as passagens bíblicas expressa o medo e o terror da morte como termo inevitável e definitivamente da vida, né? Então, não tem para onde correr, né, pessoal? Todo mundo vai morrer, todo mundo vai descer ao Sheol, onde o homem é destinado no pó e nas trevas do túmulo. O J. Persson chamou o Sheol de não-mundo. O estado do defunto no Sheol é de um local inanição e menos uma concepção positiva de sobrevivência do que uma pitoresca negação de tudo aquilo que se estende por vida e atividade. O Sheol não louva o Eterno, nem a morte o glorifica. Se encontra em Isaías, capítulo 38, verso 18. No Sheol não há lembrança nem louvor ao Eterno. Se encontra em Salmos, capítulo 6, verso 5. Não há obra, nem pensamento, nem conhecimento,
nem sabedoria no Sheol. Ezequiel, capítulo 9, verso 10. Né? Então, o Sheol, parte 1, vai ser somente até aqui. Depois nós continuamos com outras informações relacionadas a Sheol. Dá uma olhada nessas referências, né? Para o áudio, pega a Bíblia, vai lá e dá uma olhada para você observar e ver que verdadeiramente tem muito fundamento. Então tem várias teorias aí, depois que a pessoa desce ao Sheol, né, a morada dos mortos, né, como está na literatura bíblica, hebraica, ou no Antigo Testamento, não tem como voltar, não tem como retornar. Beleza? Isso aí são informações importantes até mesmo para muitas pessoas não ser enganadas aí por algumas pessoas que usam até de má fé para poder enganar algumas pessoas. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.